Ela é escritora, mora já há 12 anos em Lisboa, Portugal. Eu converso com Mari Silva. Mari, uma alegria receber no programa Desafios. Prazer meu, obrigada. Quer dizer então que você já tinha ouvido falar do Eli no Brasil? Muito. Quem não conhece o seu Eli? Seu Eli, eu tô me sentindo muito velho, entendeu, Mari? É melhor ficar com o Eli só. Tá bem. Mas, Mari, tô brincando. Você, 12 anos de Portugal? Sim, 12 anos. Então, tem muitas pessoas que estão em casa e acham que é fácil sair do Brasil, eu vou construir uma história bacana, vou ganhar muito euro na Europa e se tratando de Portugal, que fala nossa língua. É simples assim? Simples não é, né? Mas o que eu costumo dizer, por que os brasileiros falam que não é fácil? Porque no Brasil tudo tem jeitinho, na Europa não tem jeitinho. Na Europa existem regras e você não pode quebrá-las. Então, você tem que chegar no mínimo com um aluguel, né? Você tem que levar uma poupança no mínimo 6 meses, porque até você conseguir a documentação, se assentar, se acertar, lá existe burocracia. A burocracia não tem jeitinho. É um país maravilhoso e você depende de outras pessoas, sabe? O nosso CPF aqui, lá é o NIF. O NIF você tem que tirar com representante. Por quê? Brasileiro já aprontou tanto lá que hoje precisa de um representante para você tirar esse documento. Porque se você fizer alguma coisa em banco ou não pagar um aluguel, o seu fiador vai ser o responsável. Entendi. Né? É porque a gente ouve as histórias, não somente para a Europa, mas também para a América do Norte, Estados Unidos, e a gente assiste também na televisão quantas lutas, né, o nosso povo passa, e a Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento. Né? Por falar desse conhecimento, os meus documentos foram tudo um milagre. Porque quando eu cheguei, eu fui para Portugal por causa de um filho meu que queria ser jogador. Então, paguei uma passagem dele, e o empresário abandonou meu filho lá, sem nada. Então eu falei, gente, eu tenho um filho. Aí eu fui embora, larguei aqui tudo e fui. Tive uma direção de Deus e fui embora. E quando eu cheguei lá, eu comecei a passar muito mal onde eu estava, porque com o brasileiro, quando chega na Europa, se usa muito dividir quarto. Você aluga um quarto, que fica mais fácil, porque aí você não tem que pagar a renda, não precisa de documentação, né? E eu virei para o meu filho e falei assim, meu Deus, não deu de alugar quarto, eu não aceito isso. Você vai pegar um táxi e vai sair cedo, vai lá na vila, porque eu fui para o interior quando eu cheguei. Você vai lá para a vila e quando chegar lá na vila, Deus vai ter um apartamento para mim. Porque não sou eu que estou passando vergonha, é Ele. Ainda joguei para Deus ainda, né? Então, no outro dia de manhã, a senhora que eu morava com ela chegou para mim e falou assim, olha, amanhã cedo eu vou com você tirar o NIF, eu vou ser sua representante. E Deus falou comigo claramente. Aí, se alguém que está aí assistindo fala assim, Deus fala, gente, Deus fala. Que uma vez eu falei com a minha irmã falou assim, olha, para com esse negócio de falar que Deus fala, né? Eu falei assim, olha, quando você vai num centro espírita, os espíritos não falam? Aí ela falou assim, fala, Deus é maior ou menor? Ela maior, eu falei, então Deus fala. Então, voltando aqui, e Deus falou comigo, vai sozinha, e eu obedeci a voz dele. E quando eu cheguei lá naquele órgão, né, no interior, aí a mulher falou bem assim, o que a senhora deseja? Eu falei, eu quero tirar meu NIF. Maior simplicidade, parecia que eu estava toda regularizada, toda certinha. E eu falei com meus filhos assim, os dois, né? Eu falei assim, olha línguas, vocês sabem. Eles também já eram cristãos? Já. A minha filha tinha 6 anos, mas já tinha sido batizada com o Espírito Santo, já orava em línguas desde os 4 anos. E o meu filho também já era batizado, né, convertido. E a senhora foi tão simples. Ela falou assim, me dá seu passaporte. Ela só fazia assim, pá, pá. Eu falei assim, nossa. Aí quando eu cheguei em casa, a mulher falou bem assim, então, você conseguiu? Até hoje, eu tenho problema quando eu chego nos órgãos, porque na parte de representante está em branco. Aí eles tentam ir no computador, mexer no computador e ninguém entende nada. Eu falei, você tem 5 minutos para ouvir o porquê? Porque eles ficam tentando mexer. Eu falei, aí eles falam assim, bom, foi Deus que te deu, não posso mexer nisso, né? Na verdade, esse é o agir, que é isso que a gente tenta passar aqui no programa Desafios para quem está nos assistindo. Que existe um Deus, um ser superior que faz esse impossível, faz esses milagres acontecer, não é isso? Isso.
como você disse que o povo perece por falta de conhecimento, então nós temos um manual que é a Bíblia, certo? Sim. Então eu declaro muito a Bíblia, né? Se a palavra dele diz que ele já foi na frente, planejando os caminhos onde ia passar, eu fico tranquilo. Falei, pai, eu sei que o senhor já foi na minha frente. Mas olha só, Mari, você... quantos anos tem que você entregou sua vida para Jesus? 25 anos, foi em 1999. Então, e como era a vida da Mari antes de Cristo? É uma destruição. Eu era depressiva, era 4 filhos, cada um de um pai, usei muita cocaína, alcoólatra, frequentei o AA, até aqui em Maruípe, mas não teve jeito, só foi com Jesus mesmo. Quer dizer Muita que você... tentativa de suicídio, foi uma vida... atrapalhada Foi e de muita atrapalhada. dor. De muita dor, de muita solidão, de muita ira. Hoje eu estive lá na casa de recuperação, Serena, e eu vendo aqueles homens sendo trabalhados hoje. Tudo a base é o perdão. Quando a gente não tem um perdão, a gente é irado, né? A gente tem aquele senso de justiça. Ah, que fulano fez, que o outro falou mal de mim. Não, só nossas escolhas. E quando chega a maturidade na nossa vida, vem aquele ponto, falo assim, ei, a culpa não é de ninguém, foram minhas escolhas. Então, são 3 tipos de perdão, né? Para Deus, para quem eu aprontei e para mim mesma. Então, quando eu aprendi isso, eu virei a chave na minha vida. Quem está em casa agora nos assistindo, porque você teve uma experiência profunda com Deus. Sim. Depressão, uso de drogas, não é isso? Bissexualismo. Que coisa, hein? É. Então, por falar em bissexualidade, vamos chamar assim, diante da experiência que você teve de vida, sim, e o que Deus ensina, porque quando a gente lê a Bíblia não tem confusão, é simples. Sim. Deus fez homem e Deus fez mulher. Sim. E somos radicalmente contra qualquer tipo de preconceito e discriminação. Claro. Deixar claro aqui que isso é uma opção sua, sim, não é isso? Escolha. É escolha, né? É escolha. Isso. Eu queria que você falasse sobre essa sua experiência. Como foi viver a bissexualidade? Olha, foi muito depressivo, porque não foi uma escolha, foram acontecimentos, porque usando álcool e droga, a própria palavra fala que um abismo chama outro abismo. Então, na cocaína e bebida, tudo é festa, tudo é normal. Quando você está naquele meio, tudo é normal. Mas quando eu me vi com meu 3º filho, eu noiva de uma mulher, e eu falei assim, eu preciso mudar. E eu vi uma voz naquele dia que era me jogar álcool neles e acabar com a minha vida. E eu falei, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E eu pedalei durante muito tempo, saí de casa, para não acabar com a nossa vida, né? E até que uma pessoa passou por mim e me falou de Jesus, né? Que foi a Ângela Barbosa. Eu acho que você também a mãe da Raina. Ah, sim, né? conheço. Pois sim. é, ela que me ganhou para Jesus. Olha. E ela me abordou, eu estava alcoolizada. E muitas vezes nas igrejas, né, faz aquele tabu, olha, eu não converso com ele que ele não quer nada. Não é fácil estar lá. Todo mundo quer viver o melhor dessa terra, mas nem todo mundo tem uma estrutura, né, para sair e saber o porquê, porque ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce drogado, ninguém nasce depressivo, ninguém nasce bissexual. Tudo tem um porquê, né? E então eu fui na profundidade da Mary, o porquê de tudo. E o porquê da bissexualidade, por incrível que pareça, todo mundo achava que era por causa da mãe, né? A ausência de mãe. Sim. Não foi por causa do meu pai. Então, todas as mulheres que eu me relacionei me tratavam como meu pai me tratava, né? Que o meu pai me levava para assistir cinema, ele alugava os filmes para mim assistir, desenhos, trazia iogurte, doces, coisas da menina. Ele cuidou da Mary. E um dia eu me decepcionei com meu pai e ficou aquele buraco, né? E Satanás é sujo, ele sabia que buraco que era. Quando saiu a figura paterna, aí ele enviou, né, as mulheres, as lésbicas mesmo, né? E para me seduzir, eu caí igual uma... né? Mas graças a Deus a palavra dele diz que os planos dele não podem ser frustrados, né? Para você agora, vamos lá, para quem está em casa, qual a orientação sua para essas mulheres que têm esse entendimento e acham que isso é um comportamento normal? Olha,
antes de falar do comportamento, eu fui abusada por uma irmã, né? Então, teve uma sequela, né? Tudo bem que eu era criança, ela era também, eu tinha 3 anos, ela tinha 7. Aliás, ela tinha 11 anos. Então, tudo tem um porquê, né? E muitas vezes, o que aconteceu comigo, eu desisti dos homens. Eu engravidava para provar que eu era mulher, né? Aquela solidão. E uma mulher se relacionando com a outra é até mais fácil. Por quê? Uma sabe que a outra gosta. Mulher quer ser o quê? Elogiada, né? Mulher quer ser suprida, mulher quer ser paparicada. Uma mulher sabe que a outra quer. Uma mulher sabe que a outra quer. Mas infelizmente, existe essa fantasia, né? Vamos dizer assim, sabe aquele mundo de ócio que não é nada mundo de ócio, porque é depressivo, existe traição, não tem fidelidade, é igual o hétero, entendeu? Então, e aí você tem um encontro com Jesus. E Jesus te libertou de toda aquela depressão, da tristeza. Sim, aí eu fui atrás dos porquê. Porque o alcoolismo foi por causa do meu pai, né? Porque eu descobri que ele traía minha mãe com 14 anos, o meu mundo foi no chão. E eu comecei a namorar homens mais velhos, né? Procurando aquela paternidade que tinha saído da minha vida. E assim foi desenvolvendo tudo. Então, Jesus entrou na vida da Mari. Inclusive, até a Mari trouxe um livro, eu gostaria de apresentar esse livro. Você virou escritora, você conta a sua história nesse livro? A minha história nesse livro. Então, vamos mostrar esse livro aí, vamos lá. Vamos mostrar esse livro bacana aí. Olha só. A verdade que me libertou. Que verdade é essa? A verdade é a palavra de Deus, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará de quê? De tudo, gente. Me libertou da depressão, da solidão, daqueles espíritos malignos que me rodeavam para tentar suicídio, da miséria, do alcoolismo, da droga, de ser mãe solteira, porque hoje eu sou casada, bem casada, graças a Deus. Quantos anos de casado você tem? 11 anos. Que bacana. 11 Mais de uma anos. década aí casada. Né? Deus é lindo, né? Lindo demais, né? Ele é lindo. Está escrito aqui, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Né? Você falou outra coisa que a gente vai apimentar um pouco mais esse nosso bate-papo aqui. Você disse que você foi liberta esses espíritos malignos. Às vezes as pessoas elas não têm noção de como o reino espiritual ele é real. Sim. Existem forças que nós entendemos, sabe, que é demônios, que induz a pessoa, seja para o álcool, seja para a questão da bissexualidade. Sim. O suicídio. Sim. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse espírito maligno, né? O espírito maligno, hoje eu sei que é espírito maligno, claro, né? Aos 4 anos de idade foi minha primeira tentativa de suicídio. 4 anos? 4 anos. Eu comecei a ter amigos, um amigo invisível que conversava comigo. Hoje eu sei que é demônio mirim, né? Hoje eu tenho a consciência disso. E ele falava comigo quando meu pai foi alcoólatra, então quando ele chegava em casa, ele espancava muito a minha mãe, muito. E eu via aquela voz assim, olha, sai daqui, pega a faca. E a minha irmã mais velha me segurou, essa foi a primeira vez. Depois, mais pra frente, a gente morava em Patinga, tinha aqueles rios no final da rua, que tinha aqueles redemoinhos, tinha chovido. Então, eu caí lá no barranco para me jogar, parecia aquele filme de terror, né? E foi horrível, horrível. Quando eu me converti, eu trabalhava naqueles encontros com Deus que existiam antigamente, aqueles retiros maravilhosos, né? E eu no retiro, já trabalhando 4 anos, sem pecado, limpinha. Eu estava de crachá, trabalhando nesse encontro, e ouvi uma voz, vai para a praia. E eu cheguei para a pastora, né, da época, e eu falei assim, olha, eu estou ouvindo uma voz falando assim, vai para a praia. Ela pensou que eu estivesse brincando, ela falou, vai. Aí eu falei assim, gente... E ali eu fui tomada mesmo por um demônio mesmo. E eu fui lá no Hotel Ubu, lá em cima, né? E eu descia no hotel, porque lá em cima a praia era lá embaixo. Mas na minha consciência, eu lutava com aquele demônio. E eu me jogava no chão. Parecia aqueles bonecos assim, sabe? Parecia filme de terror, sabe? E eu me jogava no chão
E daqui a pouco... Você tinha consciência que você estava dominada por uma força. Isso, com uma força maior que me colocava para andar, né? E até que ele conseguiu me levar até a praia. Nisso, quando eu caí na praia, eu senti a água batendo em mim. E eu ficava assim, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, eu vou morrer, porque o mar estava enchendo, porque eu fiquei ali muito tempo. E até que eu ouvi uma voz, olha, tia Rose, porque antigamente, porque eu dei aula muito tempo para criança, então o meu apelido carinhoso, todo mundo chamava de tia Rose. Aí eu vi a voz assim, eu falei assim, é alguém conhecido, mas também não conseguia abrir os olhos. E eles falavam assim, ela tá cheirando a bebida. Olha só, né? Nem bebeu eu tava num retiro. Retiro espiritual. E aí me jogaram no carro, me levaram para o hotel, porque eu tava com crachá. Quando chegou lá, aí veio todo mundo, ele já tinha ido em Guarapari, eu fiquei 8 horas sumida. 8 horas sumidas. E você narra toda essa história no livro? Sim. Então, aquela pessoa que está em casa e está se identificando com tudo que a gente está conversando aqui agora, nesse bate-papo, e ela quer ser livre dessa força, desses demônios, o que ela precisa fazer? Se você é possível fazer essa oração comigo. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados cometidos de uma forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Escreve, Pai, meu nome no livro da vida e me receba como filho. E hoje eu te recebo como pai, em nome de Jesus. E eu deixo o Senhor mudar a minha história, em nome de Jesus. Simples assim? Simples assim. E ela, segunda coisa, é procurar uma igreja mais próxima da casa dela. Mais próxima. E eleger um pastor, um mentor espiritual aí. Uma pessoa que você confie, porque não pode ser qualquer uma, né? Sim. Porque peça a Deus uma pessoa com caráter, com integridade, para te conduzir essa verdade libertadora, porque o Evangelho é amor, o Evangelho é transformação, Deus é amor, a palavra dele diz que os planos dele são de paz e não de sofrimento. Então, no meu ver, se eu estava sofrendo, não estava vivendo o plano dele. Então, foi descobrir o plano dele para a minha vida. Maravilha. A gente se emociona, sabe, porque batendo papo com você, e a gente é edificado, e a gente, assim, você me levou lá atrás, na minha infância, eu sou filho de crente, e eu me recordo que algumas vezes essa força, esses demônios, na minha mente eu conseguia ver tudo, mas eu não tinha o controle, o domínio. Eu era hospitalizado, cheguei a ser amarrado numa cama de hospital. Olha. Filho de crente, hein? Olha. Então, assim, isso é muito real. Sim. E as pessoas às vezes estão brincando com coisas espirituais. Verdade. Mas estamos do lado de cá também para dizer para você que no nome de Jesus, olha, a gente é livre. Isso. O sangue de Jesus tem poder e nos guarda, nos leva, nos traz, faz, olha só, virar escritora. Olha. Onde Tremendo, abundou, né? O pecado, superabundou a graça. A graça de Deus. A graça de Deus. Você é um milagre de Deus. Sim. Não é isso, Mara? Graças a Deus. Quero agradecer por ter atendido o nosso convite. E outra coisa assim, bem bacana, que a gente tem que enaltecer. Quem se converteu de verdade não tem vergonha de contar de onde Deus a tirou. Isso. Posso falar do meu slogan dentro da Bíblia? Pode. Que está em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de salvação de todo aquele que crê. Então, o que eu estou falando aqui não é da Mary, é do poder de salvação do Evangelho, porque eu criei, então eu fui salva. Amém? Que alegria, Mari! Satisfação muito grande receber o programa Desafios, viu? Sucesso. Obrigada. E ore por nós também aqui. Com certeza. Tá bom? Para você que está em casa, olha, se você foi impactado com essa entrevista, você pode compartilhar, curtir e compartilhar os nossos conteúdos que estão no YouTube. E eu tenho certeza que quem receber essa entrevista vai ficar muito feliz, porque vai ser um presente, vai ser um instrumento libertador e vai trazer cura na vida dela. Olha, a escolha continua sendo sua, querer ou não, abrir o coração e entregar sua vida para Jesus. Hoje eu conversei com a escritora Mari Silva, ela que está em Lisboa há 12 anos, em Portugal, essa mulher fantástica de Deus. Desafios, volta já.